Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu tô gravando de um lugar diferente, como vocês podem ver. Aqui é a minha casa. Essa é a minha estante, um pouco bagunçada, né? E eu não tenho muito espaço, então os novos e os que eu quero ler logo eu acabo colocando nessa estante. Mas tá assim, um pouco entulhado, né? Vocês não estão conseguindo ver toda a estante. Eu tenho outras prateleiras, outras estantes no quarto também, então tá um pouquinho assim bagunçado, mas... espero que vocês gostem desse cenário novo, né? Então vou tentar intercalar também, gravar um pouco aqui e um pouco nos outros cenários que eu sempre gravo. Só que aqui em casa tem um problema, eu moro numa avenida movimentada, então tem muito barulho de carro e de ônibus, como vocês podem ouvir, né? Então vocês vão ouvir, eu vou tentar parar na hora que passar algum ônibus, algum carro assim muito barulhento, mas me desculpem. Já vou iniciar o vídeo pedindo pra você deixar aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, por favor, né? Eu vejo que muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal, então lembra, aperta aqui embaixo inscrever-se, aquela caixinha vermelha. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, da Maria Carolina de Jesus. E, gente, é um livro assim, ó, um soco no estômago atrás do outro. É bem tenso. E quem foi Maria Carolina de Jesus? Então, a Carolina, ela era uma mulher negra, pobre e moradora de uma favela em São Paulo, a favela do Canindé, que hoje não existe mais. Mas a Maria Carolina de Jesus, ela era um pouquinho diferenciada das pessoas que moravam na favela nessa época. Ela gostava de escrever e gostava de ler, mesmo não tendo estudo. Então ela começou a fazer um diário, onde ela escrevia as coisas que ela fazia durante o dia dela. Ela vai contando como era o dia a dia dela, dos filhos, das pessoas que moravam na favela, e faz uma crítica social muito forte do descaso dos políticos da época em relação aos pobres que moravam na favela. Os diários da Carolina começam a ser escritos dia 15 de julho de 55. No dia do aniversário da filha mais nova dela. E o último escrito do diário é dia 1º de janeiro de 1960. Ela não escreve por 5 anos ininterruptos, né? Então tem alguns anos que ela passa sem escrever. Mas isso dá uma ideia, né, de como foi a vida dela durante esses 5 anos, em que ela morava nessa favela, a favela do Canindé, em São Paulo. A Carolina, ela tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A menina era mais nova. Essas crianças, na época que ela escreveu esse diário, elas tinham mais ou menos, a mais nova tinha 5 anos, o mais velho tinha 9, 10 anos, uma coisa assim. E ela era mãe solteira. Os 3 filhos eram filhos de pais diferentes que não moravam com ela, que não davam assistência para os filhos. Ela sobrevivia e garantia a sobrevivência dos filhos dela com o trabalho diário, com o esforço diário dela. Ela trabalhava todos os dias para conseguir comprar comida para ela e para os filhos. O dia da Carolina começava com ela indo buscar água para os afazeres diários. Então, na favela tinha um cano onde todos os moradores se reuniam, ficavam na fila desde cedo para buscar água. Ela buscava água todos os dias, acordava muito cedo, 5 horas, 6 horas da manhã. Ela não se dava com as pessoas da favela, porque tinham comportamentos que ela reprovava. Que comportamentos são esses? As pessoas, elas brigavam o tempo inteiro, elas se agrediam, tinha muitos casos de violência doméstica, de violência contra crianças. As pessoas bebiam muito e acabavam brigando, homens com homens mesmo, e as mulheres apanhavam muito em casa dos seus maridos. As crianças assistiam tudo, às vezes apanhavam também, então assim, eram muitos casos de violência e ela tinha pavor disso, tanto que ela dizia que ela não queria homem, ela não precisava de homem porque ela não queria sofrer isso que ela via as outras mulheres sofrendo, que as mulheres trabalhavam, os homens bebiam, batiam nas mulheres. E ela dizia que não precisava disso. O dia da Carolina era basicamente a mesma coisa todos os dias. Ela acordava cedo, ia buscar água, dava alguma coisa para os filhos comerem quando tinha o que comer, porque muitas vezes ela fala que saíam de casa sem ter comido nada.
ela arrumava as crianças, levava pro colégio e saía pra trabalhar, catar papel. Muitas vezes ela levava a menorzinha, porque eu acho que não tava na escola ainda, e às vezes ela deixava em casa dormindo. E isso também é um fator assim que angustiava muito ela, porque ela saía e tinha que deixar a filha na favela sozinha. Ou às vezes os outros filhos também, quando não tinha aula, ou no turno inverso da aula, né? Porque ela passava o dia inteiro catando papel nas ruas da cidade e catava ferro, catava estopa, outras coisas para vender. Ela carregava muito peso durante o dia e às vezes ela passava mal por estar com fome, não comia nada às vezes antes de sair de casa, às vezes dava comida só para os filhos dela. E ela vendia esse monte de papel, esse monte de peso que ela carregava por um preço assim, ó, absurdo. Ela fala que às vezes ela ganhava 60 cruzeiros no dia, 30 cruzeiros numa venda. No dia, quando o dia tava bom, ela ganhava 100 cruzeiros, só que com 100 cruzeiros ela não conseguia comprar nada. Ela fala, às vezes, o quilo das coisas eram muito mais de 100 cruzeiros, então ela ia lá, comprava, às vezes, um pão, comprava um arroz, de vez em quando conseguia comprar uma carne, alguma coisa assim, e nossa, luxo, era comer carne pra ela, era luxo, porque ela não conseguia nem comer arroz e feijão todos os dias. E ela catava muita coisa no lixo também. Ela ia na feira, em alguns lugares que ela sabia, catava tomate, ia numa fábrica, eles davam bolachas quebradas para as crianças aos sábados, e também ela ia num frigorífico e pegava o resto dos ossos, né, para fazer sopa. Então era bem assim, a vida dela era muito, muito, muito cruel. Imagina, a pessoa ter que sair para catar papel todos os dias para tentar conseguir um pouquinho de dinheiro e tentar comprar um pouquinho de comida para os seus filhos e ver os filhos falando que estão com fome, que não tem o que comer, que querem tal coisa, e ela não tinha mesmo de onde tirar para sustentar esses 3 filhos, sabe? Então o livro ele é assim o tempo inteiro, é a vida dela. E quando a gente tá lendo, em alguns momentos a gente até esquece que isso não é ficção, porque a gente tá acostumado a ler livros assim que falam sobre a pobreza e falam sobre a miséria e pessoas passando necessidades, mas são escritores que não passam necessidade e não sofrem com isso, que estão contando a história. Então, várias vezes quando eu tava lendo assim, era uma passagem muito, muito absurda e eu pensava, meu Deus, isso é real, ela passou por isso. E as pessoas passam por isso até hoje. Então, tem muitas partes assim bem pesadas e é bem difícil esse livro. E a vida da Carolina foi muito difícil. Tanto que, se eu não me engano, mais de uma vez ela fala no livro que ela pensou em matar os filhos e se matar. Porque ela não aguentava mais aquele sofrimento, ela não aguentava mais passar fome e ver os filhos passando fome. Uma das passagens que ela fala sobre isso é: hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ficou de mal comigo? Tem uma outra passagem aqui que ela fala sobre a comida também. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa, o meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Apesar da vida dela ser assim muito cruel, muito difícil, tinha momentos em que ela era feliz, em que ela sorria pra vida e achava o dia bonito, e achava as coisas bonitas, e ficava feliz e cantava. Então tem esse lado também, né? Apesar da pessoa passar muita dificuldade, ela encontra força em pequenas coisas. E uma das coisas que ela gostava muito de fazer era escrever e ler. Tem algumas passagens aqui que mostram que ela gostava muito, né, de ler. Por exemplo, aqui, ela falou: cheguei em casa às 22h30, liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler, gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Olha que bonito isso, né? Apesar da vida muito dura que ela passou, ela tinha esperança de melhorar e ela queria escrever esse livro, ela queria publicar o diário dela.
pra mostrar pras pessoas como era a vida da favela. Então também ela tinha uma crítica social muito forte, né, nesse diário, falando dos políticos, que eles apareciam na favela pra dar brindes e comida e presentes só na época da eleição e depois eles não voltavam mais. Que coincidência, né? 1955 isso, e até hoje os políticos fazem a mesma coisa. Confirmou. E então ela falava dos políticos e ela escrevia nomes de algumas pessoas. Ela tem uma visão crítica de mundo muito forte. Então isso também é bem interessante a gente ver isso, né, nesse livro. Então assim, resumindo o que ela fala no diário. Ela escreve sobre a violência na favela, sobre a vida miserável dos favelados, sobre as condições que eles tinham de sobrevivência nessa favela. Principalmente ela fala sobre a fome, que é a protagonista, digamos assim, do livro, né? Porque tá sempre com ela o tempo inteiro. Ela dorme com fome, acorda com fome, trabalha com fome, pensando que ela precisa fazer alguma coisinha para os filhos comerem, porque eles estão sempre com fome. Então isso é uma parte muito presente, praticamente todo o diário. Vai falar sobre a violência doméstica, falar sobre a violência infantil, fala sobre o alcoolismo, sobre as condições que eles viviam nos barracões que eles faziam, um papelão com pedaços de madeira que eles encontravam no lixo. E por que ela escrevia, né? Ela gostava muito de ler e de escrever, mas assim, ela escrevendo, ela fugia da realidade da favela, ela se diferenciava das pessoas que moravam na favela, né, que ela não gostava. Ela escrevia pra se sentir diferente e também pra mostrar pras pessoas o que acontecia lá na favela. Então, assim, só finalizando algumas informações sobre o livro mesmo, ela escrevia esse diário e ela queria publicar. Um dia, um jornalista, ele estava na favela, entrevistando alguns moradores, fazendo alguma matéria, e ele descobriu que tinha essa favelada que gostava de escrever. E ele foi falar com ela. Ele publicou fragmentos do diário na revista O Cruzeiro e ela começou a ficar conhecida. Em 1960, uma editora publicou pela primeira vez o livro dela, que é esse livro aqui, que hoje já tem mais de 10 edições. E na época, esse livro ele foi um fenômeno de vendas para o mercado editorial brasileiro. Ele vendeu logo de início 10 mil cópias e depois ele vendeu mais de 100 mil cópias. Então ela ficou bem conhecida, fez um pouco de sucesso na época. Conseguiu sair da favela, comprou uma casa de alvenaria em um outro bairro lá de São Paulo. Só que o sucesso durou pouco, porque em 64 veio a ditadura e como ela fazia uma crítica social muito forte no livro, né, pararam de falar sobre ela. E, infelizmente, ela caiu no esquecimento, caiu no anonimato e ficou bem frustrada com isso, né. E uma coisa que eu não sabia é que ela publicou outros livros. Tem o livro Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, Pedaços de Fome e Provérbios. E depois que ela morreu, eles publicaram Diário de Bitita, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal. É um livro muito bom, eu já tinha ouvido falar dele e eu li super rápido, assim. É um livro bem triste, um livro bem pesado para ler, tanto que eu fiquei pensando muito, né, na situação das pessoas, dos moradores de rua aqui de Porto Alegre. Teve um dia até que a moradora de rua veio e começou a falar comigo e contar as coisas assim do nada. Eu tava na parada de ônibus e ela veio e começou a me contar as coisas que aconteciam com ela e estavam acontecendo, que ela morava num albergue e enfim, assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu lendo o livro da Maria Carolina de Jesus, escrito em 1955, que ela, né, passava um trabalhão, morava numa favela miserável de São Paulo, e vem agora uma pessoa aqui da minha cidade, do nada, falar comigo e me contar um pouco da vida também, de miséria e sofrimento que ela passa em 2018 aqui em Porto Alegre. Então, isso serve também pra gente perceber que, infelizmente, as coisas não mudaram muito. As coisas acontecem o tempo inteiro e tem muita gente passando fome, passando necessidade, sofrendo, e a gente tem que tentar pensar em alguma solução. Enfim, eu acho que a gente não pode ficar só de braços cruzados lendo e vendo a realidade das pessoas e não fazer nada, né? Então, é um questionamento que fica, o que a gente pode fazer pra melhorar, nem seja um pouquinho, a vida das pessoas que sofrem tanto por aí e que precisam de ajuda.
Então, se você também ficou, né, pensando sobre esse assunto e às vezes pensa e reflete sobre isso que eu acabei de falar, deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar, vamos debater, discutir alternativas, ideias, enfim. Se você gostou do livro, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e vamos conversar sobre o livro, vamos ler, vamos divulgar a leitura, que isso é muito importante. Isso, como a gente pode ver nesse livro, muda a vida de pessoas. Então, muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.